Terra indígena Roosevelt, em Espigão do Oeste, estado de Rondônia. O ano era 2004. Hoje, nós vamos contar um caso real, brutal e controverso. O massacre de 29 garimpeiros, dentro da terra indígena do Cinta Larga, entre Rondônia e Mato Grosso. No dia 7 de abril, por volta das 11 da manhã, 4 caminhonetes com guerreiros Cinta Larga avançaram rumo à Grota do Sossego, no garimpo do Batom, onde aproximadamente 60 garimpeiros trabalhavam. Eles chegaram atirando o resultado: 29 mortos, vários feridos e uma fuga desesperada pela mata. O sobrevivente Gerson Mendes relatou cada segundo de terror. Fique até o final para entender cada detalhe desse episódio que chocou o país. E antes de começar, quero que você deixe aqui nos comentários a cidade e o estado de onde está assistindo e já deixa seu like. Isso ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas e continuar trazendo essas histórias reais que marcaram o Brasil profundo. Em abril de 2004, cerca de 200 garimpeiros invadiram novamente a área indígena Roosevelt em busca de diamantes. A tensão entre eles e o Cinta Larga, que também garimpavam, mas sob controle da FUNAI e com regras rígidas, já vinha crescendo há semanas. Insultos, ameaças, danos materiais e disputas por lucro fizeram a situação explodir. A estrada para chegar à reserva indígena Roosevelt, no município de Espigão do Oeste, em Rondônia, no coração da Amazônia, nunca foi simples. São 120 quilômetros de lama, buracos, atoleiros e silêncio. Um caminho que parece avisar o visitante que ali não é lugar para qualquer um. Mas, para os garimpeiros, nada disso importava. A promessa de diamantes, pedras grandes, limpas, de valor altíssimo, valia qualquer risco. E foi assim que, no final de março de 2004, cerca de 200 garimpeiros voltaram a invadir a área indígena Roosevelt. Muitos eram conhecidos na região, homens endurecidos, acostumados a barrancos, mosquitos e noites mal dormidas. Outros eram novatos atraídos pela conversa de lucro fácil. Entre eles estava Francisco da Chagas Alves Saraiva, o famoso baiano doido, de 40 anos, figura explosiva, boca suja, mas habilidoso no garimpo. Junto dele, o amigo Parazinho, e dezenas de trabalhadores que só queriam uma chance de mudar de vida. A área onde se instalaram ficou conhecida como Grota do Sossego, um nome irônico para o que estava prestes a acontecer. Os Cinta Larga, que dominavam o território e também extraíam diamantes, mas vendendo apenas para um representante indicado pela FUNAI e repassando 25% do lucro, observavam a movimentação dos brancos com crescente irritação. A invasão não trazia benefício a ninguém da aldeia. Para eles, cada pedra retirada sem autorização era um insulto, um roubo, uma afronta direta à sua autoridade. E então veio o episódio que selou o destino de muitos garimpeiros. Dias antes do massacre, segundo relatos indígenas, alguns garimpeiros rasgaram o estofado da caminhonete de um líder Cinta Larga. Um gesto de provocação. Humilhação. Foi nesse ponto que a situação deixou de ser uma disputa por diamantes e passou a ser uma questão de honra. Um representante dos indígenas diria depois: nossa intenção não era matar. Queríamos prender e entregar à FUNAI. Mas eles nos ameaçaram. Um deles ofendeu nosso povo. A partir dali, não tinha mais volta. Na manhã do dia 7 de abril de 2004, o trabalho na Grota do Sossego seguia como qualquer outro. O som das pás entrando no cascalho. As vozes misturadas. O brilho da água correndo sobre as pedras. Gerson, 34 anos, um dos garimpeiros experientes da região, lembraria: tava tudo normal. Era um dia comum. Ninguém imaginava. Ao redor, gente peneirando, outros virando cascalho, alguns tirando sarro uns dos outros. Mas por trás da aparente tranquilidade, um desconforto crescia. Alguns garimpeiros sabiam que os indígenas estavam irritados. Outros ignoravam os boatos. Baiano doido, por sua vez, fazia questão de declarar que não tinha medo. Índio nenhum me tira daqui. Só morto eu saio dessa área. Essas palavras ecoaram no meio do garimpo. E chegaram aos ouvidos errados. Pouco antes das 11 da manhã, um som diferente cortou o silêncio da mata. Motores. 4 caminhonetes subindo as trilhas de barro em direção à Grota do Sossego. Vários garimpeiros pararam o trabalho e olharam na direção do barulho. Alguns perceberam a poeira se levantando no fundo da estrada estreita. Gerson lembrou: quando vi as caminhonetes, achei que era fiscalização. Ibama, PF, essas coisas. Mas aí ouvi o primeiro tiro. Não houve aviso.
Não houve conversa. Não houve chance. As caminhonetes pararam bruscamente, portas sendo abertas ao mesmo tempo, e cerca de 30 guerreiros cinta-larga saltaram delas. Eles estavam armados com fuzis AR-15, metralhadoras, e pistolas revólveres. A primeira rajada de tiros fez o chão tremer. Gritos surgiram instantaneamente. Os garimpeiros, pegos de surpresa, largaram ferramentas, panelas, mochilas e correram desesperados para dentro da mata. Corrida caótica. Gente tropeçando. Homens se empurrando, tentando sobreviver. Os indígenas gritavam: "Para, garimpeiro!" Era um comando. Mas também era uma ameaça. Gerson corria ao lado de Baiano doido e Parazinho. "Corre, Pô! Corre!" gritou alguém. Mas Baiano freou. Respirava pesado. Olhou para trás com raiva. "Eu vou conversar com eles. Eles não vão fazer nada comigo." Parazinho hesitou. Outro garimpeiro parou também. Gerson avisou: "Não para, não. Eles estão tirando para matar." Mas era tarde. Os três decidiram obedecer ao grito dos guerreiros e pararam, acreditando que poderiam dialogar. Ou que seriam apenas rendidos. Quando os indígenas se aproximaram, Baiano doido deu o golpe final na própria vida. "Índio vagabundo. Preguiçoso. Só morto eu saio daqui." O barulho que veio depois foi seco e imediato. O primeiro tiro da execução. Baiano caiu. Parazinho caiu logo depois. O terceiro garimpeiro foi morto na mesma sequência. Ali, na Grota do Sossego, o massacre começava. A primeira rajada de tiros havia transformado a Grota do Sossego em um cenário de horror. A poeira levantada pelas caminhonetes ainda pairava no ar quando os indígenas avançaram, atirando em direção à multidão de garimpeiros que tentava escapar pela mata fechada. O som era ensurdecedor. Tiros, gritos, galhos quebrando, passos apressados, e o pânico absoluto ecoando por entre as árvores. Gerson Mendes corria como nunca na vida. Ele lembraria mais tarde: "Eu escutava a bala passando do lado da minha cabeça. O vento da bala. É um barulho que a gente nunca esquece." A floresta parecia engolir tudo naquele momento. A densa vegetação se fechava atrás dos que conseguiam correr. Outros tropeçavam, caíam, levantavam, gritavam por socorro enquanto eram perseguidos. A mata amazônica, que para muitos era sinônimo de esperança e riqueza, se transformou na maior inimiga, um labirinto vivo onde cada escolha poderia decidir entre vida ou morte. Enquanto alguns fugiam, atrás deles 3 corpos jaziam caídos na grota. Baiano doido, Parazinho e outro garimpeiro conhecido como irmão. Eles haviam sido mortos ali mesmo. Sem julgamento. Sem chance. Sem negociação. Gerson jamais esqueceria a cena que viu ao olhar para trás por um instante. Eu só vi o Baiano tombar. Parazinho caiu quase junto. Depois só ouvi os tiros terminando o serviço. Ele fechou os olhos e continuou correndo. Os guerreiros cinta-larga conheciam aquele território como ninguém. E, diferente dos garimpeiros, estavam organizados. Eles se dividiam em pequenos grupos, avançando rapidamente, guiados por trilhas discretas abertas pelos próprios indígenas ao longo dos anos. Tinham vantagem total. Os garimpeiros estavam desarmados. Alguns tinham facões, outros pequenas espingardas de caça, inúteis contra armas automáticas. O objetivo do cinta-larga era claro: matar os primeiros que ofereceram resistência. Rastrear e capturar o máximo possível dos outros. Levar os capturados até um ponto mais profundo da mata. Um dos indígenas diria mais tarde, em depoimento: "A ordem era prender. Mas eles ameaçaram. Um xingou nosso povo." Depois disso, os mais velhos autorizaram o que foi feito. A floresta escondia inúmeros sons. Folhas secas, galhos, troncos, raízes. Tudo se misturava ao barulho das armas e às vozes dos guerreiros. "Para, garimpeiro!" Esse grito ecoava por toda parte. Para muitos, era o anúncio da captura. Para outros, da morte. Gerson, escondido atrás de um tronco enorme, tentava controlar a respiração. A adrenalina deixava o coração pulsando alto. Ele relatou: "Eu escutava passos. Escutava eles conversando entre si, como se tão caçando. Parecia caçada mesmo. Igual caçar bicho, sabe?" Ele aguardou. Esperou que o grupo passasse.
e só então se arrastou silenciosamente para mais longe. Enquanto isso, a maior parte dos garimpeiros que não conseguiu fugir foi cercada. Cerca de 26 homens foram rendidos, amarrados com cordas improvisadas. Alguns com as mãos para trás, outros com os braços presos ao tronco ou ao pescoço. Os indígenas os alinharam, vigiando cada movimento. Um dos sobreviventes desse momento contou mais tarde. Eles não estavam nervosos. Estavam frio. Olhavam para a gente como se fosse nada. Os guerreiros então ordenaram que todos caminhassem. Empurravam com as armas, gritando, acelerando o passo. A caminhada durou quase 3 quilômetros mata dentro, seguindo um caminho estreito e escuro conhecido pela comunidade indígena, um local próprio para rituais, punições ou decisões internas. Esse ponto ficaria conhecido depois como o Corredor da Morte da Mata Roosevelt. Ainda caminhando, os garimpeiros capturados ouviam, de vez em quando, novas rajadas ao longe. Ninguém sabia se eram índios finalizando outros fugitivos ou apenas tiros para intimidar. A tensão aumentava a cada passo. Um dos homens, desesperado, tentou falar. Nós pode conversar. A gente vai embora. Não precisa disso não. Um cinta-larga apontou a arma diretamente para ele, sem emoção. Vocês roubaram. Vocês mexeram com o nosso povo. Agora vão pagar. O silêncio que se fez foi como uma sentença final. Quando chegaram ao ponto determinado, um espaço mais aberto no interior da mata, os indígenas mandaram todos se ajoelharem. Alguns foram colocados deitados. Outros, sentados. Todos amarrados lado a lado. Os guerreiros, então, assumiram posição. Carregaram as armas. Ajustaram as cordas. E se prepararam para a execução. Um representante indígena afirmaria mais tarde. Eles ameaçaram a gente. Disseram que iam voltar com mais garimpeiro, que iam matar índio. Então os mais velhos mandaram acabar. O primeiro disparo briacou o silêncio como um trovão. Um grito. Depois outro. E uma sequência de tiros ecoou pela mata, repetidamente. Os 26 garimpeiros foram executados ali mesmo. Não havia testemunhas diretas, mas o som foi ouvido por vários fugitivos ainda correndo na floresta. Gerson descreveu assim: eu ouvi uns tiros longos, depois uns curtos. Aí fez silêncio. E foi um silêncio pesado, que eu nunca vou esquecer. Enquanto os 26 garimpeiros eram conduzidos para execução a 3 quilômetros da grota, Gerson Fidelis Mendes continuava sua fuga desesperada pela mata. Sozinho, desarmado, esgotado e sem qualquer noção de direção, ele se apoiava apenas no instinto primal de sobrevivência. A floresta parecia viva ao seu redor, como se observasse cada movimento dele. Era um labirinto de sombras, sons e perigos, e nele havia guerreiros armados, implacáveis, caçando qualquer sobrevivente. Após quase 15 minutos correndo sem parar, Gerson encontrou um enorme tronco caído, parcialmente oco. Revolveu-se pela abertura lateral e se escondeu dentro dele. Ele descreveu: eu fiquei ali quieto. Quieto mesmo. Nem respirava direito. Eu só ouvia eles andando perto. E falando. Os guerreiros cinta-larga se aproximavam. Passos leves, calculados, sem pressa. Eles não estavam correndo, estavam caçando. Eu ouvi um deles dizer que ainda tinha mais garimpeiro escondido. Na hora eu pensei, se eles me acham, eu morro. Um dos indígenas passou tão perto que a sombra dele cobriu a entrada do tronco. Gerson fechou os olhos e permaneceu imóvel, segurando a respiração até os pulmões queimarem. Após alguns minutos, os sons se afastaram. Mas ele sabia, se permanecesse ali, seria encontrado. Quando o silêncio tomou conta do entorno, Gerson saiu lentamente do tronco, rastejando como um animal. Ele não ousou levantar de imediato. O solo úmido manchava a camisa, que já estava suja de suor e poeira. A mente dele girava entre medo, culpa e urgência. Eu pensei no baiano. Pensei no parazinho. Pensei que talvez eu fosse o próximo. A floresta não oferecia direção. Nenhum ponto de referência. Nenhum caminho seguro. Mas ele escolheu seguir o som de um pequeno córrego ao longe. Na selva, água significa vida, e trilhas naturais. Depois de mais de 2 horas caminhando e se escondendo repetidamente, algo atormentava por dentro, a dúvida sobre o destino dos amigos. Por mais absurda que fosse a ideia, ele decidiu voltar à Grota do Sossego.
Eu precisava saber. Era como se minha cabeça gritasse: volta lá. Vê o que sobrou. Foi um risco enorme. Mas ele se movia com extrema cautela, atento a qualquer ruído. Quando finalmente alcançou o garimpo, o cenário parecia o resultado de um terremoto. O chão estava revirado. Ferramentas espalhadas. Peneiras quebradas. Mochilas abertas. Roupas queimadas. E no centro da área, 2 covas rasas de aproximadamente 1 metro de comprimento. Gerson se aproximou devagar. Eu senti um frio no corpo. Era como se eu já soubesse o que tinha ali. Usando uma pá improvisada, um pedaço de madeira quebrada, ele começou a retirar a terra. O cheiro o atingiu primeiro. Depois, a visão. Dentro da cova, o corpo de Parazinho, reconhecido pelas roupas e pelo formato do rosto. Na outra, Baiano doido. Ele relatou: eu peguei a corda, levantei o corpo. Olhei, e falei: esse é o Baiano. Aí eu chorei. Mais 2 garimpeiros retornaram ao local, também escondidos até então. Juntos, os 3 concluíram o reconhecimento dos mortos. Com os corpos identificados, eles seguiram para o acampamento principal. O que encontraram ali deixou claro que os guerreiros queriam mandar uma mensagem. Tendas queimadas. Panelas retorcidas pelo fogo. Roupas carbonizadas. Sacos de mantimentos destruídos. A sobrevivência agora era ainda mais difícil. Eles queimaram tudo. Tudo. Se a gente ficasse ali, ia morrer de fome, sede ou ser achado. Era preciso partir. E rápido. Sem comida, sem água potável e apenas com as roupas do corpo, o grupo decidiu seguir a pé até encontrar uma estrada. O trajeto mais próximo até um ponto seguro era de aproximadamente 36 quilômetros. E foi assim que começou uma das caminhadas mais sofridas da vida de Gerson. A floresta era um obstáculo constante. Galhos cortando o rosto, cipós prendendo as pernas, insetos picando sem parar, o sol abafado pelas folhas, tornando o ar quente e úmido, lama até a canela em vários pontos a cada ruído. Eles se escondiam, temendo que os guerreiros ainda estivessem patrulhando a área. Qualquer estalo de galho parecia ser um aviso de morte. Eles caminharam ao entardecer, continuaram a noite e avançaram madrugada dentro. Sem descanso. Sem dormir. Sem comer. A água vinha do próprio rio e de poças naturais, arriscadas, mas era a única opção. Depois de cerca de 20 horas desde o início do massacre, o grupo avistou um ponto de referência conhecido, uma parada de ônibus em uma estrada vicinal usada por madeireiros e moradores locais. Era o primeiro sinal de civilização desde o horror. E, ao mesmo tempo, o fim da fuga. Gerson finalmente parou. Levou as mãos ao rosto, respirou fundo e disse: acabou. Agora acabou. Por volta das 11 horas da manhã do dia seguinte ao massacre, ele e os demais sobreviventes chegaram à cidade. Exaustos. Desidratados. Traumatizados. Eles foram diretamente para a delegacia. Ali, ainda tremendo, Gerson fez o depoimento que se tornaria a base oficial das investigações. Eles chegaram atirando. Baiano morreu primeiro. Eu só corri. Eu só queria viver. A notícia chegou à cidade como um trovão. Na manhã seguinte ao massacre, um motociclista coberto de lama entrou esbaforido no centro de Espigão do Oeste. Ele gritava, batiam nele perguntas de todos os lados, mas a frase que saiu de sua boca congelou a cidade inteira. Mataram todo mundo na Grota do Sossego. A partir daquele momento, Espigão parou. Mães choravam nos portões. Comerciantes fecharam as portas. Homens que tinham parentes no garimpo correram para pegar carros, motos, cavalos, qualquer coisa que os levasse até a linha da mata. Mas ninguém ousava entrar no território Cinta Larga. A tensão era palpável. O medo era maior que a coragem. Os rádios amadores começaram a pipocar mensagens. Tem mais corpo lá dentro. Tão dizendo que tem mais de 20 mortos. É os índios. Os índios mataram todo mundo. A prefeitura de Espigão acionou imediatamente a Polícia Civil, Polícia Militar, FUNAI e o Exército. Mas chegar até o local não era fácil. A estrada de lama consumia veículos inteiros. Caminhonetes atolavam até o farol. Motores ferviam. Homens escorregavam carregando armas e mochilas. Demorou horas até que uma força-tarefa conseguisse alcançar os limites da terra indígena. E lá, no silêncio profundo da floresta, encontraram os primeiros indícios.
sandálias largadas no barro, mochilas rasgadas, panelas caídas, marcas de tiros em troncos mais adiante. Encontraram os 3 corpos da grota. A cena parecia saída de um filme de guerra. Policiais experientes, muitos calejados por anos na região, ficaram em choque. A frase de um sargento ecoou entre eles: "Se aqui estão 3. Lá dentro tem mais." E tinha. Muito mais. Quando autoridades, FUNAI e peritos conseguiram finalmente avançar 3 quilômetros mata dentro, encontraram o local da execução. O cenário era devastador. Os 26 corpos estavam distribuídos lado a lado, alguns sobre as próprias mãos amarradas, outros caídos de bruços, outros virados para a mata. A cena era tão violenta que alguns policiais tiveram que se afastar para vomitar. O delegado resumiu: "Não foi briga. Foi execução." O caso explodiu na imprensa nacional. Jornais de todas as regiões exibiam manchetes como: "Massacre no coração da floresta. 29 garimpeiros mortos por indígenas. Conflito por diamantes termina em tragédia." O governo federal precisou se posicionar. Enquanto o país discutia o massacre, dentro da terra Cinta Larga, os guerreiros permaneciam em silêncio. Nenhum se apresentava. Nenhum falava com a imprensa. Nenhum aceitava depor. A explicação oficial da liderança, dada dias depois, foi apenas: "Eles estavam invadindo nossa terra. Queríamos prendê-los. Mas ameaçaram os guerreiros." Para alguns, isso era justificativa. Para outros, jamais. Mas a pergunta que mais crescia era: por que tantos invasores estavam lá dentro? Como esse garimpo ilegal cresceu tanto sem ninguém perceber? A resposta era desconfortável. O garimpo existia havia anos. Todo mundo sabia. E ninguém fazia nada. O massacre apenas escancarou algo muito maior. O impacto político foi imediato. Brasília cobrou explicações. Ministérios se reuniram. E finalmente, algo que décadas de denúncias não fizeram. O massacre fez. O governo foi forçado a discutir a regularização do garimpo clandestino. A verdade era simples. O garimpo ilegal existia porque não era organizado. Diamantes valiosos circulavam sem controle. Contrabandistas ganhavam milhões. O município não recebia impostos. O Estado não arrecadava. O país perdia riqueza todos os dias. Então surgiu uma proposta, ousada, polêmica e totalmente inspirada no modelo usado em Serra Pelada. A proposta era a seguinte: criar um garimpo regularizado, ordenado e fiscalizado pelo governo, com cadastro de garimpeiros, controle ambiental, segurança. Caixa Econômica Federal atuando como comprador oficial dos diamantes, impostos revertidos para o município e o Estado. Fim do contrabando, renda circulando legalmente, acesso de garimpeiros a direitos básicos, assim como em Serra Pelada. A legalização permitiria ordem, fiscalização, fim do poder de contrabandistas, redução de mortes, dignidade para garimpeiros. Relacionamento mais claro entre indígenas, governo e mineração. Oficiais envolvidos no caso afirmaram: o plano era simples, se não dá para acabar com o garimpo, então organize-o. Um secretário estadual afirmou: o garimpo não desaparece. Ele se adapta. Então que se adapte dentro da lei. Mas nada é simples na Amazônia. E nada acontece rápido. Enquanto políticos discursavam, as famílias enterravam seus mortos. Enquanto Brasília debatia, a mata engolia os rastros de sangue. Enquanto a mídia seguia para a próxima notícia, Espigão do Oeste jamais seria a mesma. Hoje, 2 décadas depois, poucos brasileiros lembram do massacre dos 29 garimpeiros no Roosevelt. Mas quem vive na região, lembra. Quem perdeu alguém, lembra. E a floresta guarda tudo. Esse caso não foi só um confronto. Não foi garimpeiro versus índio. Foi um retrato cru, nu e sangrento do que acontece quando o Estado abandona, a pobreza empurra, a riqueza atrai, e a sobrevivência vale mais que qualquer lei. Os homens que morreram naquela manhã não eram heróis, nem vilões. Eram trabalhadores tentando sobreviver. Os indígenas que puxaram o gatilho não eram monstros, nem santos. Eram guerreiros cansados de invasões, vivendo num território vulnerável, cercado por contrabandistas, pressões políticas e décadas de conflitos mal resolvidos. No fim,
Todos foram vítimas de um Brasil que insiste em fechar os olhos para a Amazônia, até que o sangue escorra demais para ignorar. O massacre de 29 garimpeiros na reserva indígena de Roosevelt em 2004 nunca será esquecido. Ele se tornou um capítulo sombrio da relação entre homens que buscam ouro e povos que defendem sua terra. Um choque brutal onde dois mundos colidiram, e ninguém saiu ileso. E você que está assistindo agora? Precisa me dizer, de qual cidade, de qual estado ou até de qual país você está acompanhando esta história? Seu comentário ajuda muito o canal a crescer e traz ainda mais força para continuarmos contando narrativas reais, tensas e importantes como esta. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta sua cidade aí embaixo. E lembre-se, aqui, cada história narrada é um pedaço da memória do Brasil profundo. Cada capítulo é um eco da vida real. E cada verdade merece ser contada.